Graça e paz os sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este canal é um canal que tem o objetivo de anunciar e propagar as verdades bíblicas. Inscreva-se, aperte o sininho e compartilhe com outras pessoas para que possam ser abençoadas com esta verdade. Nós estamos entendendo que o cuidado do corpo é um assunto tão espiritual quanto orar, pregar ou adorar a Deus. E que nós somos mordomos, cuidadores, administradores, despenseiros de Deus para o cuidado deste corpo. Mas o proprietário deste corpo é Deus. Hoje nós vamos tratar sobre as leis bíblicas que são o fundamento da boa saúde. Se você vai na história mundial, você vai encontrar situações em que a mesma ciência, os médicos, eles, através de muito estudo e de pesquisar muito, chegaram à conclusão de que o que está escrito na Bíblia e o que foram princípios estabelecidos por Deus há mais de 3.000 anos atrás, seguem sendo os princípios básicos para poder estabelecer uma lei de saneamento e princípios para uma saúde eficaz. Em Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 21 disse: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. Então Deus, ele quer que nós não somente pongamos atenção, tenhamos atenção, senão que a gente incline o nosso ouvido e que os nossos olhos estejam fixos nestes princípios, nessas leis que ele estabelece e que isto chegue a estar dentro do nosso coração para transformar-se numa rotina de vida. Por quê? No versículo 22 disse: porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 11, 12 e 15, nos dá uma promessa tremenda. Disse assim: observa, pois, os mandamentos, os decretos e as doutrinas que eu hoje te ordeno cumprir. Se obedeceres a estas ordenanças e as puseres em prática, Yahvé, teu Deus, também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa que prometeu sob juramento aos teus antepassados. E agora, olha o que ele diz no versículo 15. Yahvé afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades do Egito que bem conheces. Então, aqui está uma vez mais a palavra confirmando que Deus sim tem um interesse muito especial sobre a forma como nós estamos vivendo e como estamos administrando o cuidado do nosso corpo físico. A nossa saúde é uma questão de causa e efeito. Existem motivos para as doenças e existem leis que irão promover uma saúde melhor. Já estamos dizendo várias vezes, seguimos insistindo. O livro de instruções do fabricante revela as leis da boa saúde. Todos nós, tanto você, eu, todos os seres humanos, necessitamos entendê-las e aplicá-las nas nossas vidas. Deus deu aos antigos israelitas leis básicas de saúde. E essas leis deveriam ser obedecidas. Por quê? Porque se eles obedecessem essas leis, esta atitude impediria ou até mesmo eliminaria rapidamente alguma terrível incidência de alguma doença que afligisse qualquer pessoa. E isto, se é respeitado nos dias de hoje, pode ser a solução para que o mundo moderno não tenha que viver pandemias, epidemias e todo o que nós conhecemos.
Estas leis ou estas normas, elas revelam como prevenir as doenças contagiosas e as epidemias generalizadas. E elas mostram como evitar uma série de doenças, inclusive modernas. Como a Bíblia é esse livro de instrução para a humanidade, Deus deixou esse livro como um livro de instrução para a humanidade. Ele mostra como o corpo e a mente humana funcionam. E é através deste livro que ele revela as chaves básicas para uma vida saudável, abundante, radiante, robusta e vigorosa, que eu creio é o objetivo de todo ser humano. Então, algumas das principais descobertas da ciência médica com relação à saúde é o que a Bíblia diz sobre elas. Por exemplo, no século XIV, houve uma incidência de uma peste negra, se chamou. Ela começou, a peste bubônica, ela começou na Ásia, daí ela se espalhou para a Rússia, da Rússia para a Pérsia, Turquia, norte da África e Europa. E, obviamente, isto levou a uma situação horrível. Agora, como eles conseguiram parar, frear, disseminar esta peste negra? Hoje, a ciência moderna respalda o que a Bíblia diz em Levíticos 13, Deuteronômios 23, sobre a forma como devemos tratar os nossos excrementos, os dejetos que fazemos quando fazemos alimento, todo o lixo que nós produzimos. Hoje todos temos consciência. Naquele tempo, você encontrava uma Paris, uma Londres, com as calçadas abarrotadas de lixos, de fezes, e tudo porque não havia um sistema de saneamento básico, não havia um cuidado para tratar estas substâncias que produziriam a reprodução de animais que vão, através deles, levarem estes vírus e fazerem contaminação da própria humanidade. E isto aconteceu, então, no século XIV, isto foi o que aconteceu, e foi um médico judeu, Balavignos. Este médico, ele, como conhecia a Torá, ele tomou a precaução e avisou o povo e falou: não deixem assim o lixo, os excrementos, enterrem, porque isso é a orientação que está aí. E assim foi feito. Então, as ruas e a parte judia, os bairros judeus aí destas cidades, eles automaticamente, os ratos saíram daí e eles foram para os bairros que não eram judeus, gentios, porque lá eles tinham alimento, tinham onde proliferar no meio daquela sujeira toda. E isto mostrou, então, fez com que os judeus tivessem uns 5% somente de casos comparado com os gentios que estavam sendo infectados. Então, a taxa de mortandade dos judeus foi 5% em relação a tudo que estava acontecendo. Aunque os judeus foram acusados de haver sido os que mandaram a peste para eles. Mas o que já está comprovado, que se sabe, é que a utilização destas regras de higiene e de limpeza provocaram e dão a liberdade e que fazem com que eles estivessem livres de serem infectados simplesmente por cumprir uma lei que está escrita desde o tempo de Moisés. Outro assunto que também tomou forma foi a hanseníase, a lepra, não? E aí foi aonde começou outra lei que hoje é utilizada na saúde pública. A lepra, na época do século XIII e XIV, na mesma Europa, ela foi, aí Inglaterra, Suécia, Islândia, Noruega, eles tiveram um crescimento alarmante do número de casos de pessoas com lepra. E a forma como eles puderam conter isto foi através do isolamento das pessoas que estavam infectadas e a quarentena para poder ver que já estivessem em condições de voltar a estar
em comunhão com a comunidade. Então, as leis de quarentena e de isolamento dos casos com hanseníase foi algo que estabeleceu uma norma de como a saúde pública tratar situações de epidemias e de casos que estavam proliferando-se assim. Então, agora a pergunta, de onde vêm essas leis? Então, em Levíticos capítulo 13, fala sobre esta situação e justamente ensina sobre a segregação das pessoas com lepra. E um doutor, D.T. Atkinson, que escreveu um livro Mágica, Mito e Medicina, ele fala, olha a observação dele, é muito singular que uma descrição de lepra, como encontrada no capítulo 13 de Levíticos, possa ter sido escrita muito antes dos nossos tempos. Deve-se notar que uma descrição tão precisa desta terrível doença, como aparece na narrativa bíblica, não será encontrada na literatura de nenhuma nação nos próximos 1700 anos. Então, ele afirma que as leis que estão estabelecidas no Antigo Testamento, lá na Torá, nos livros da lei, elas são leis que servem para ser colocadas em prática no dia de hoje e evitar que grandes doenças, epidemias e outras enfermidades possam proliferar-se somente por cumprir estes princípios bíblicos e vai dar uma saúde melhor. Olha o que ele diz aqui. Falando das leis bíblicas sobre a lepra, Atkinson afirma: as leis de saúde estabelecidas em Levítico são a base da ciência sanitária moderna. Então, comprovando que a Bíblia ela está sim como um manual de instrução para que nós, como pessoas que vivemos neste mundo, que estamos com um corpo que foi feito por Ele, ao obedecer estas normas, vamos conseguir este corpo com vigor, com energia e com a saúde que necessitamos para poder mover-nos. Arturo Castiglione, que escreveu a História da Medicina, diz: as leis contra a lepra em Levíticos 13 podem ser consideradas como o primeiro modelo de uma legislação sanitária. O saneamento e a higiene são dois pontos que, desde aquele tempo, imagine Moisés com 3 milhões de pessoas no deserto, tendo eles que cozinhar, matar animais para fazerem, outras coisas que eles tinham que algum alimento não tirar a casca, os excrementos de todas as pessoas, como seria a infecção de bactérias, de vírus, eles podiam haver sido exterminados no deserto se eles não tivessem cumprido com estas normas tão básicas. Eles tinham que fazer suas necessidades, eles levavam a sua pá e iam fora do acampamento e faziam, cavavam e tampavam. Até o final do século XVII, as condições de higiene nas cidades eram geralmente deploráveis. Excremento e sujeiras eram frequentemente jogados nas ruas. Moscas se reproduzindo na sujeira espalharam e transmitiram doenças a milhões. Entretanto, o princípio de enterrar excremento e sujeira foi dado pelas Escrituras mais de 1400 anos antes de Cristo. Deus disse a Moisés e aos filhos de Israel: cavarás e voltarás e cobrirás o que vem de ti. Em Deuteronômio 23, versículo 12 e 13. Arturo Castiglione, o historiador, disse: os regulamentos em Deuteronômio sobre como os soldados devem prevenir o perigo de infecção proveniente de seus excrementos, cobrindo-os com terra, constituem um documento muito importante da legislação sanitária. Isso está no livro dele, A História da Medicina, na página 70. E ele mesmo declarou: o estudo dos textos bíblicos parece ter demonstrado que os antigos povos semitas, de acordo com os princípios mais modernos da epidemiologia, atribuíam mais importância aos animais transmissores de doenças, como o rato e a mosca, do que ao indivíduo
contagioso. E aí nós sabemos que há muita instrução de Deus sobre como comportar-se em relação aos animais e quais eu posso comer, quais eu não posso comer, e tudo isso eram princípios para evitar que nós nos contaminássemos e fôssemos enfermados ou ficássemos doentes. Então ele diz que geralmente o mundo não acordou para a importância da higiene e da limpeza até o final do século XVIII. No entanto, princípios vitais de saneamento e limpeza foram expostos por Deus a Moisés há mais de 3.500 anos. Na Bíblia foi dada maior ênfase à prevenção das doenças do que ao tratamento das doenças corporais. Nisto, nenhuma raça dos povos antes ou depois nos deixou tamanha riqueza. As leis relativas à higiene e saneamento como os hebreus, ou seja, a lei que Deus entrega aos hebreus através de Moisés, no proceder deles com os seus excrementos, com o seu lixo, com a sua higiene, é algo que traz até os dias de hoje para a medicina atual certo espanto, porque eles dão volta, estudam, revisam, pesquisam e chegam à conclusão de que aqueles princípios básicos, simples, quando são cumpridos, obedecidos, fazem com que exista melhor saúde e seja evitado. Como diz aqui, ele previne as doenças. Então, a preocupação de Deus, e aqui é um princípio que eu gostaria que você tomasse em conta para guardar. A preocupação de Deus ao deixar a Bíblia e fazer com que nós entendêssemos que, como mordomos deste corpo, nós precisamos atuar com fidelidade a estes princípios, não é simplesmente para criar uma norma ou algo pesado ou fazer com que a gente se sinta proibido de algumas coisas. Não. Tudo que Deus deixou para que o homem fizesse ou não fizesse é para o bem dele. Temos que crer que Deus, na sua soberania, ele tem consciência do que realmente será melhor e o que não será bom para um ser humano. Então, eu necessito entender que estes princípios, eles estão aí para me prevenir. E não é tanta visão de Deus em tratar. Porque se nós conseguimos evitar estar contaminados, eu não vou ter que gastar nem meu tempo, nem meu dinheiro para buscar um tratamento de algo que eu não vou estar doente. E isto é importante entender que quem deixou este legado e segue vigente até o dia de hoje são os hebreus. Estes doutores reconhecem isto e deixam estabelecido nos seus escritos para que todos possam saber que estas leis seguem vigentes, elas ainda são usadas em um grau acentuado em todos os países do mundo, países que estão suficientemente iluminados para observá-las. Por quê? Se nós não observarmos isto, também vamos acolher as consequências. E se só lermos o livro de Levíticos com atenção, para concluir que as admoestações de Moisés nela contidas são, de fato, a base da maioria das leis sanitárias atuais. Que Deus necessita isto, que nós sejamos suficientemente sábios para que, independente da nossa inclinação espiritual, nós possamos sentir que a sabedoria que está expressada aí a respeito das regras para proteger a nossa saúde são superiores a qualquer um que tenha existido no mundo e não há nada que tenha sido melhorado. Então, se nós colocarmos isto por prática, de seguro nós vamos receber a bênção que está prometida, livres de todas as pragas e enfermidades que o Egito viveu. Agora nós vamos falar sobre algumas doenças e a Bíblia. O que a Bíblia diz, por exemplo, ou
se está alguma coisa relacionada com a Bíblia às doenças cardíacas. Todos sabemos, quando um médico cardiologista, cientistas falam sobre esta doença, os pesquisadores modernos identificam várias causas que contribuem para que estas doenças cardíacas possam surgir em uma pessoa. Aqui estão algumas delas. Por exemplo, a dieta inadequada, excesso de peso, tabagismo, falta de exercícios e o estresse nervoso. Ou seja, são alguns elementos que fazem com que esta doença possa disparar numa pessoa. O que a Bíblia tem a dizer sobre essas doenças cardíacas? Muito mais do que talvez você se imagine. Primeiro, em Filipenses capítulo 4, versículo 5, disse a Bíblia que o homem, a pessoa, o ser humano, ele deve ter uma vida equilibrada, moderação em todas as coisas. Provérbios 23, versículo 20 e 21, no episódio anterior nós falamos bastante sobre ele. Ele é um versículo que condena a glutonaria e a comida excessiva, que vai produzir excesso de peso. Em segundo lugar, muitos princípios bíblicos condenam o fumo e o cigarro como uma concupiscência da carne que nega o corpo. Ou seja, não vai estar escrito na sua Bíblia proibido fumar o cigarro tal. Não. Ou fumar maconha, ou fumar, não vai estar escrito assim. Mas você vai encontrar em seguida, depois vamos ver, inúmeras citações onde Deus deixa claro que quando já um corpo necessita a nicotina, neste caso, e que muitos não podem viver sem aquilo e fumam, isto já está numa situação de concupiscência da carne. Então, existem inúmeros textos que a Bíblia diz que nós não devemos permanecer neste estado. No terceiro lugar, a Bíblia nos diz que devemos nos exercitar regularmente e moderadamente ao longo das nossas vidas. 1 Timóteo 4:8 diz que mostra que os lucros do exercício físico por um pouco de tempo, isto é, nesta vida. Então, a ciência explica inúmeras vantagens para aquela pessoa que pratica exercício. Em quarto lugar, a Bíblia nos admoesta a evitar o estresse nervoso, ansiedades, preocupações que podem desencadear os ataques cardíacos. A Bíblia tem muitos textos onde Jesus diz, se você está cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu te aliviarei, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, existem muitos textos onde Deus fala sobre a necessidade do ser humano descansar em Deus e não permitir que este estresse possa levar ele nessa condição. Aqui nós temos, então, sobre a questão da alimentação, leis dietéticas na Bíblia. E aqui também nós encontramos que a Bíblia tem inúmeras referências mostrando como deve ser a dieta adequada para um ser humano. Aqui diz, uma dieta adequada também é importante na prevenção das doenças. Levíticos 11 fala sobre esta importância das leis dietéticas. Por exemplo, você vai encontrar sobre os animais puros e animais impuros. É conhecido e sabido que o povo judeu não come porco, não comem os peixes de couro, somente o que tem escama. E muitos creem que isto é uma coisa para os judeus, para Moisés, para os religiosos judeus. Mas a Bíblia não fala que o corpo de Jesus, ou o corpo de Moisés, ou o corpo de Davi, ou o corpo de um rabino, seja feito de uma composição diferente do meu. Todos os corpos são da mesma composição. Agora, quando eles cumprem estas leis, eles estão sendo prevenidos e não estão adquirindo algumas enfermidades que os médicos eles falam. Aqui nós temos, The Doctor's Dilemma disse, na página 85, a transmissão de infecções gastrointestinais, incluindo febre tifoide,
por meio de moluscos ou água poluída, também atesta a aparente sabedoria dos hebreus em alertar contra tais frutos do mar e água impura. E o doutor Luiz Lasagna disse: muitos destes fazem bom sentido médico. A proibição da lebre e dos porcos como fontes de alimentação certamente deve ter diminuído a incidência de doenças em vista da capacidade destes animais em transmitir tularemia e triquinose, respectivamente. Então, a Bíblia está completamente respaldada pela ciência e pelos médicos de que estas normas, sim, postas em prática, produzirão a contenção, se é o caso de já estar, e também a prevenção de não enfermar-se, não ficar doente, por cumprir elas. Agora vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a doença venérea. Todos sabemos que as enfermidades venéreas, elas são transmitidas pelo contato sexual. E os homossexuais respondem por quase 1/5 dos casos relatados. Enquanto houver promiscuidade, sexo livre, homossexualidade, certamente haverá doenças venéreas. Qual seria a solução da Bíblia para esta terrível maldição mundial que é tão simples quanto antiga? Muito simples. 1 Coríntios, capítulo 6, 18 diz: evite a imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o homem imoral peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, se nós quisermos erradicar as doenças venéreas, deveríamos somente cumprir o que a Bíblia diz: que o homem e a mulher sejam, marido e mulher, sejam fiéis cada um a seu parceiro e que não exista toda esta imoralidade que nós sabemos existe. E ao praticar tudo isto, nós vamos ter como consequência o que já estamos vendo. E a forma de erradicar é esta: não existe. Provérbios 31, 17 fala de uma mulher que cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços e dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Aqui está falando que um corpo humano que é tratado debaixo dessas leis e que vive conforme o que Deus mandou, terá vigor, terá força. Quando nós falamos em exercícios físicos, não falamos em caminhar aí na quadra, em volta da quadra, fazer uma caminhadinha. Nós falamos em um exercício onde você possa ter o seu cardio e a sua musculatura acomodada para que você possa chegar aos 120 anos com saúde, caminhando e fazendo todas as coisas que você necessita. Que Deus bendiga, que Deus abençoe em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. E não se esqueça de inscrever-se no canal, apertar o sininho e compartilhar para que estas verdades possam alcançar a todos os que necessitem e auxiliar aos que estão buscando a forma de viver saudavelmente e dando glória a Deus.